Olá, calma, você está sim no canal do professor Silvio Almeida, mas o quadro 8 minutos hoje está ocupado por mim, Camilo Onoda Caldas. Eu sou advogado, professor de direito, escritor de textos de literatura e de obras acadêmicas. E hoje vou falar sobre um tema muito interessante, por vezes mal compreendido, que é o que é o Estado. E trarei ainda duas novidades ao longo desse vídeo, portanto não deixe de acompanhá-lo até o final. Gostaria ainda de pedir para você curtir esse vídeo, caso você goste dele, deixar seus comentários e compartilhamento com colegas e amigos, algo muito importante para que o canal continue produzindo os materiais de excelente qualidade como ele vem fazendo. O tema, o que é o Estado, é um tema bastante complexo e evidentemente difícil de ser explicado em 8 minutos. O que eu vou fazer aqui é apresentar uma síntese e principalmente apontar algumas referências que vou deixar na descrição aqui do vídeo para você poder consultar e também fazer algumas provocações e reflexões para que nós possamos pensar esse tema tão importante. Dentre as recomendações, eu quero indicar o meu livro de Teoria Geral do Estado, no qual eu trato dos temas que vou aqui abordar. Sem mais delongas, em 8 minutos vamos falar a respeito do Estado. Em sua obra Elementos de Teoria Geral do Estado, o professor Dalmo de Abreu Dallari define o Estado como sendo a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em um território. Essa definição ela traz os 4 elementos constitutivos do Estado: soberania, povo, território e finalidade. E, portanto, todo o Estado seria constituído por esses 4 elementos. É preciso entender cada um deles para nós entendermos o que é o Estado. Começando pela soberania, ela indica que um Estado ele tem uma autonomia em relação a outros Estados. Portanto, ele não está sob domínio político dos demais. Tanto que quando um país quer interferir em outro, a gente diz que ele está atacando a soberania quando ele o faz tentando subjugar um determinado Estado. Daí porque a soberania é esse indicativo de que o país tem uma independência política em relação aos demais e, portanto, pode decidir como ele quer conduzir as coisas internamente. E no aspecto interno, a soberania indica o poder concreto, real, que o Estado tem para fazer valer as suas decisões. Mas, claro, ele não deve agir arbitrariamente, deve agir conforme as regras do direito. Sendo, portanto, um Estado de direito, o que o Estado faz, na realidade, é exigir o cumprimento da lei que ele cria por meio das suas instituições, especialmente por meio do poder legislativo, que cria as leis, o poder executivo as executa e o judiciário fiscaliza o cumprimento dessas leis. Então a soberania indica esse poder de jurisdição, de dizer o direito, exigir o seu cumprimento. Naturalmente, o Estado ele exerce essa soberania em relação a um determinado espaço, que é o seu território. No território está incluído a superfície da crosta terrestre, mas também o subsolo, o espaço aéreo e o mar territorial, além de embarcações e aeronaves militares e embarcações e aeronaves civis que estejam em águas internacionais, em espaço internacional ou dentro do território de um Estado. Existem alguns detalhes a respeito do território, mas o que eu quero destacar para vocês é que ele faz uma delimitação espacial de onde a soberania de um Estado é exercida. E naturalmente o exercício da soberania pelo Estado, seu poder soberano, se faz em prol do bem comum. Ou seja, o Estado existe para atender o interesse público, o interesse da coletividade, seja por meio da defesa de direitos individuais ou sociais. Logo, o Estado não deve agir em prol do interesse de um grupo, de um indivíduo ou da sua família. Isso seria a negação da ideia de que o Estado existe para a promoção do bem comum de todos. Naturalmente, já está dito aqui que nós temos um 4º elemento, que é esse elemento humano. Afinal de contas, o Estado age para o bem comum de um povo. E o que é povo? Povo é diferente de população. Dentro de um Estado, nós podemos ter uma população composta pelos cidadãos e pelos estrangeiros que ali residem.
Povo, portanto, é o conjunto de cidadãos. E o que é o cidadão? É aquela pessoa que possui um vínculo jurídico permanente com o Estado. Como assim? Significa dizer que esse indivíduo que é cidadão, ele está ligado pelas leis a um determinado Estado e possui, portanto, direitos e deveres em relação a ele. Por exemplo, há no Brasil a obrigatoriedade do serviço militar obrigatório para os homens, portanto, um dever para com o Estado. Você tem ainda direitos em relação ao Estado, como, por exemplo, nos estados que têm um regime democrático, o direito de votar e ser votado, portanto, de influenciar politicamente na dinâmica de funcionamento do Estado. Vejam que o cidadão mantém esses direitos e deveres, mesmo que ele esteja fora do território, porque, como eu disse, ele tem um vínculo de caráter permanente com o seu estado de origem. Então, o povo é a indicação desse elemento humano que compõe o Estado. Veja que o conceito de povo ele é diferente do conceito de nação, que a nação seria uma comunidade que tem entre si uma identidade de ordem cultural. E nesse sentido é que nós podemos agora começar uma certa reflexão, um pouco mais crítica, para entender o que é o Estado. O que eu defini aqui é o Estado do ponto de vista ideal, do ponto de vista formal. Para que nós possamos compreender melhor o que é o Estado, é necessário, para além dessa visão puramente formal e idealizada do Estado, é entender o que é o Estado na sua experiência histórica particular. E vários autores, ao longo da história, se encarregaram de fazer isso daí. Por exemplo, aqui no Brasil, uma estudiosa intelectual como Lélia Gonzalez vai fazer um estudo a respeito do que é o Estado brasileiro e a sua dinâmica de funcionamento, mostrando, por consequência, que existe não apenas uma ação das pessoas em prol de um bem comum, mas uma disputa de poder de determinados grupos, relações de dominação, de assimetria e, portanto, para a gente entender o que é o Estado brasileiro, nós teríamos que analisar uma série de elementos, desde o fato de como esse país se constitui historicamente, o fato de termos a escravidão negra aqui no Brasil, de termos uma sequência de regimes ditatoriais, enfim, uma série de elementos para entender o que é o Estado na sua experiência particular. Vejam que, inclusive, o conceito de nação, que eu disse aqui, muitas vezes é apropriado para finalidades de construir uma identidade nacional, muitas vezes de uma forma artificial, apagando determinadas culturas, valores religiosos, linguísticos. E vejam, portanto, que a construção da ideia de nação ele não é apenas um processo político, mas por vezes um processo conduzido pelo próprio Estado, que cria esse imaginário e essa ideia de uma identidade, por vezes, como eu disse, apagando ou suprimindo determinadas ideias de grupos que são considerados indesejáveis ou estão marginalizados. É preciso ainda dizer que o marxismo dá uma contribuição fundamental para a compreensão a respeito do que é o Estado. Determinadas correntes do marxismo, e aqui eu destaco um grande intelectual dessa área, o professor Alisson Mascaro, informam que o Estado tem uma relação com o surgimento do capitalismo. Portanto, seria impossível fazer uma teoria a respeito do Estado sem que nós tivéssemos uma compreensão a respeito do que é o capitalismo, quais são os tipos de relações sociais que eles constituem. Ou seja, o Estado tal qual nós o conhecemos na atualidade, ou seja, essa forma política que nós temos na atualidade, ele tem uma relação com o desenvolvimento do capitalismo. Mas, evidentemente, para você compreender melhor essa tese é necessário estudar mais a respeito disso. E em 8 minutos conseguimos aqui cravar algumas provocações e ideias para você refletir a respeito do Estado. É preciso entender os seus elementos constitutivos e é necessário entender ele na sua experiência concreta, histórica, entender de elementos históricos, culturais, sociais, políticos, econômicos, para podermos falar o que é o Estado na sua experiência particular. Deixarei na descrição do vídeo uma série de indicações de leitura. Uma obra fundamental é a do professor Alisson Mascaro, citada aqui, Estado e Forma Política, publicada pela editora Boitempo. Lá você vai poder se aprofundar nessa tese que eu apresentei brevemente aqui. Também reforço a indicação da minha obra, Teoria Geral do
Estado, publicado pela editora As Ideias e Letras. E aqui vem a primeira novidade. Há uma outra obra minha, Teoria da Derivação do Estado e do Direito, que será publicada em sua segunda edição pela editora Contracorrente. Também vou deixar uma indicação dessa obra aqui na descrição do vídeo e, portanto, você em breve poderá ter acesso a ela, uma obra na qual eu falo a respeito do Estado e de uma teoria que é denominada Teoria da Derivação do Estado e do Direito. A obra Racismo Estrutural do professor Silvio Almeida é muito importante também para que você possa ter uma compreensão a respeito dessa relação entre Estado, classe, raça e, portanto, como que se dá a formação dos Estados em nível internacional e a formação do Estado brasileiro. Enfim, como eu falei, um tema bastante extenso e complexo, e aí vem a segunda novidade que eu havia mencionado. Eu e o professor Silvio estamos organizando um curso a respeito de Estado. Essa será a temática e nós estamos abrindo uma pré-inscrição para aqueles que estão interessados. Serão vagas limitadas e você pode ter acesso primeiro às informações desse curso clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo e, portanto, manifestar o seu interesse nesse curso que será muito interessante para debater um tema tão importante, já que, como eu falei, determinadas questões a respeito do Estado, elas precisam ser melhor examinadas, afinal de contas, o que ocorre no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tem muito a ver com aquilo que o Estado fez, faz e deixa de fazer. Portanto, continue seguindo esse canal, curta o vídeo se você gostou, faça seus comentários e siga esse canal para que mais informações de qualidade cheguem até você. Se você quiser, me acompanhe nas redes sociais e você também terá informações sobre o universo do direito, da literatura e da política. Muito obrigado por você assistir a esse vídeo. Agradeço ao professor Silvio Almeida pelo convite e nos veremos em outras ocasiões. Até mais!